Então vamos aos exemplos dos cálculos de momento de inércia aí em torno do eixo Z, tá? Para objetos planares, que foram os exemplos pedidos nos exercícios. Então a primeira, a letra A, é uma placa retangular de lados A e B, como mostrado aqui, né? Uma placa de massa emisão, tem uma densidade de massa superficial, né? Constante, tá bom? E nós precisamos calcular, então, o momento de inércia em torno do eixo Z. Lembrando que o eixo Z é um eixo, então, que sai aqui do plano da página, tá? E é muito importante, pessoal, quando você vai estabelecer o cálculo dos momentos de inércia, que você estabeleça também o seu sistema de referência, né? O cálculo do momento de inércia é sempre em relação a um determinado eixo, mas você tem que especificar o seu sistema de referência. Foi o que eu fiz aqui, especificando os eixos x, y, e eu coloquei a origem justamente no centro da placa, tá bom? Então, a gente sabe que para objetos contínuos, o momento de inércia, que no caso, né, vai ser em direção ao eixo, em relação ao eixo Z, vai ser a integral de R2 dm. Lembrando, o que é dm? dm é o seu elemento de massa, então você vai ter que integrar para todos os elementos de massa da sua placa. Aqui existe um cubinho que eu destaquei, tá? Para representar o meu elemento de massa dm. E o que significa R? R corresponde à distância perpendicular aí do seu eixo de rotação até a sua massinha específica dm, tá? Então, eu representei o meu vetor R, que sai lá do meu eixo Z, coincidente com a minha origem, e que localiza a minha massa dm. Então, a gente vai usar coordenadas retangulares para a gente parametrizar esse problema, tá? O que é a primeira coisa que a gente pode observar em relação a R, em relação a essa distância, em termos do sistema de coordenadas cartesiano ali? Vocês concordam que a posição R, que localiza uma massa arbitrária, ela corresponde a x, né? Olha só, olha lá o meu vetor R, ele pode ser decomposto, né? Numa quantidade x na direção de x, mais y na direção de y, né? São as componentes do meu vetor R. Então, como eu preciso do R ao quadrado, né? Eu preciso, na verdade, do R escalar R, né, gente? Então, é simplesmente pegar... fazer um teorema de Pitágoras aqui. A gente sabe que R ao quadrado, né, a hipotenusa ao quadrado, vai ser x2 mais y2, né, quando a gente olha, por exemplo, para esse triangulinho aqui. Então, já parametrizei o meu R em termos, aqui, ó, das minhas coordenadas retangulares. Onde tiver R, vai ficar x ao quadrado mais y ao quadrado. E agora, como é que eu parametrizo essa minha massa, né, esse meu elemento de massa? Lembrando que isso aqui vai virar o quê? Um dA. Né? Então, a gente vai relacionar isso com a densidade de massa superficial. Então, eu tenho que o meu sigma é o meu dm/dA. Concordam, gente? Densidade de massa superficial é massa por unidade de área. Só que essa densidade de massa, ela é constante, tá, pessoal? Então, vocês vão entender isso mais aqui embaixo, ó. Então, sigma é dm/dA. Então, dm é sigma/dA. Certo? Então, onde tiver dm lá na minha integral, eu vou escrever sigma dA. Então, ao invés de eu ficar integrando em toda a massa, eu vou integrar em toda a área. Só que sigma, que é a minha densidade de massa, ela é constante. E ela também pode ser dada como o quê? Qual que é a densidade total ali do meu objeto? É a massa total dividido pela área da placa. Tá? Então, onde tiver dm, eu vou colocar sigma, só que sigma é emissão sobre AB, ó. E o meu elemento de área? Como é que eu parametrizo o meu elemento de área em coordenadas cartesianas? É dx, dy, não é verdade? Então, ó, o meu momento de inércia, ele ficou especificado, né, por essa expressão aqui, ó. É a minha expressão final que eu vou ter que trabalhar. Ó, vai ser, então... O meu sigma constante, ele pula para fora da integral, né? Então, vai ficar emissão sobre AB. O meu R lá, olha, meu R ao quadrado virou x2 mais y2. E o meu dm, então, ficou lá, né? O emissão sobre AB do lado de fora. E o dA dentro da integral, que é o dx dy. Lembrando, então, que eu tenho uma integral dupla. Com essa integral dupla, eu tenho que pensar agora nos limites de integração. Né? A gente sabe que x, ele vai de menos a sobre 2, né? Ó, de menos a sobre 2 até a sobre 2, porque aqui tá a origem, né?
E o y? O y vai de menos b sobre 2 até b sobre 2. Então, esses vão ser os meus limites de integração da minha integral dupla. Como é que eu vou resolver essa integral dupla? Você vai resolvendo as integrais, resolve uma integral interna primeiro, depois você vai, né, você escolhe, eu vou começar por x ou começar por y, né? São integrais independentes ali. Então, olha, eu vou começar resolvendo essa integral de dentro aqui, olha, que vai com o dx, tá? Então, ó, ficou m sobre ab. Aí, ó, a integral de fora é a integral em y, que vai lá de menos b sobre 2 até b sobre 2. Vou deixar o meu dy aqui por enquanto e vou resolver a integral lá dentro do colchetes vermelho. A integral dentro do colchetes vermelho, olha, eu vou fazer uma distributiva aqui, né? Vai ser x ao quadrado dx mais y ao quadrado dx, onde os limites de integração vão ser de menos a sobre 2 até a sobre 2, tá? E aí, você vai resolver todo esse termo aqui, vai dar uma continha aí, que vai ser o seguinte. Aqui eu fiz, né? Eu já fiz aqui, ó, os resultados em verde, estão mostrando o que dá, né? Então, voltando, ó, o momento de inércia vai ser mzão sobre AB, integral de menos b sobre 2 até b sobre 2 do meu dy, e resolvendo essa integral aqui que eu destaquei em laranja, esse termo vai ser a ao cubo sobre 12, e esse outro termo vai ser y ao quadrado vezes a, tá? Cuidado aí pra vocês não confundirem essa questão de integral dupla, integral tripla, tá, pessoal? Aí, então, uma vez que eu resolvi a integral interna, eu vou para a integral externa em dy, né? E faço a distributiva de novo. Que vou chegar, então, nesse termo, tá? Quando eu resolver para os meus limites de integração, eu vou chegar que o momento de inércia é mzão sobre ab, que multiplica esse termo verde aí, ó, quando eu resolver toda aquela integral em dy, que vai ser a ao cubo vezes b mais b a ao cubo sobre 12. Então, eu posso dividir todo mundo por AB e nós vamos chegar que o momento de inércia final é mzão, que multiplica a ao quadrado mais b ao quadrado sobre 12.